paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o pastor Alexandre Gonçalves. Mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. O tema dessa mensagem é: eu posso lavar os seus pés? Sabemos que os pés é uma das mais importantes do ser humano. Os pés, nós tocamos o chão, sentimos a água do mar, sentimos a areia da praia, sentimos, aleluia, o chão. Quando você perde o equilíbrio, você cai no chão. Então, os pés são fundamentais para a nossa vida. Com os pés, nós andamos, nós corremos, nós caminhamos, nós mudamos de direção. E os pés, por incrível que pareça, os pés às vezes escondem coisas. Por exemplo, podemos ver o pavão. O pavão é uma ave muito bela. Quando sua plumagem ela se abre, todos observam a sua plumagem, mas não olham para os seus pés. Porque alguns dizem que dos animais, os pés mais feios que existem são os pés dos pavão. E também quero dizer que os pés é uma das partes mais propensas a ter bactérias e a manter sujeira. Os pés, antigamente as pessoas andavam descalças, e nisso pegavam muitas doenças. Tem um bichinho chamado bichinho do pé, que entrava no pé e causava grande sofrimento. E os pés também, louvado seja Deus, eram obrigados a algumas pessoas de classe média, classe alta, colocavam sapatos. E a expressão pé rapado simbolizava a pessoa que era obrigada a raspar o pé devido ao lugar que ele vinha, que era um lugar cheio de lama, cheio de sujeiras. E assim, digamos, o tempo foi se passando e os pés, hoje em dia, nós temos de meias, sapatos que disfarçam um pouco o nosso pé. Às vezes, os pés provocam cheiros insuportáveis. Eu lembro que, numa época, eu tenho uma dificuldade muito grande com sapatos, com tênis principalmente. Quando eu uso tênis, fica um cheiro horrível. Eu sou obrigado a usar um desodorante, ou quase nunca andar de tênis. E Deus permite que um homem ande com seus pés propensos a ter um cheiro ruim. Você pode usar uma luva. Quando você tira essa luva, não contém um cheiro tão ruim, mas quando você usa um pé, uma meia, um sapato, dependendo da quantidade de tempo que você ficar, vai ter um odor de um cheiro insuportável até. Existem campeonatos em alguns lugares que vão mostrar qual o cheiro que é mais insuportável. Existem pessoas que têm um cheiro tão ruim nos seus pés que incomoda muitos. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Está dentro desse contexto. Eu gostaria de perguntar para você: eu posso lavar seus pés? Talvez você pergunte: para que você quer lavar meus pés? Bem, se você se questiona e pergunta por quê, os pés eles sujam. Experimente andar um dia sem descalço dentro da sua própria casa ou então na rua. Você corre o perigo de se ferir com as pedras, como você também corre o perigo de sujá-los, de manchá-los. Antigamente, os homens beijavam os pés das mulheres em sinal de reverência, em sinal de subjugação, de servidão. E também em sinal de humilhação. Quando alguém beija os seus pés, ela está implorando por você, por misericórdia. É um ato de humilhação e é um ato de servidão.
E nesse contexto, eu gostaria de falar com vocês a respeito de um texto. Isso encontra no livro de São João, no capítulo 13, do versículo 6 em diante. Essa é a palavra de Deus para a nossa reflexão no dia de hoje. E diz assim: São João capítulo 13, versículo 4. Diz assim: levantou-se ele da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a esfregar-lhes, enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, pois que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tem partes comigo. Louvado seja Deus. Nesse contexto, foi a última ceia do Senhor. O Senhor Jesus, após a ceia, louvado seja Deus, ou melhor, o último momento antes de Jesus fazer a ceia, o Senhor Jesus tem um ato, aleluia, de estranheza perante seus discípulos. Jesus tinha operado grandes sinais com os discípulos. Jesus multiplicou os pães diante dos apóstolos. Jesus caminhou sobre as águas. Os homens viram aquele Jesus como alguém sobrenatural, digamos assim. Um homem era digno de honra, de reverência, de respeito e até mesmo de adoração. Homem como eles, mas que fazia sinais e prodígios maravilhosos, impressionantes, que nenhum homem na terra jamais tinha feito. E não haverá outro igual a Jesus. E sendo Jesus o próprio Deus encarnado, aleluia, ele quis nos ensinar aos seus discípulos uma lição. Então, ele pega uma bacia de água, pega uma toalha e pede aos seus discípulos: se ajoelhe perante cada um e começa a lhe lavar os pés. Imagino eu que ele foi João, mais jovem. Talvez João pensou que aquilo fosse algum tipo de brincadeira. Entregou os pés para Jesus lavar. Depois talvez foi a Tiago, continuou a lavar. E assim sucessivamente. Todos permitiram, porque não queriam questionar o mestre. Não estavam entendendo nada, mas não queriam questionar o mestre a respeito daquela atitude, daquele comportamento. Porém, quando chega no apóstolo Paulo, ou melhor, no apóstolo Pedro, Pedro era um homem ousado, era um homem questionador, era um homem ao mesmo tempo que não entendia muito bem as coisas espirituais, tinha dificuldade de entender os gestos e os comportamentos do Senhor. E Pedro, com sua ousadia, pergunta-se: o Senhor me lavará os pés? Por que o Senhor me quer lavar meus pés? E o Senhor Jesus disse: o que eu faço, tu não entende agora, mas tu entenderás depois. E novamente Pedro questiona ao Senhor, dizendo: nunca, Senhor, jamais. Senhor, eu vi o Senhor se transfigurar na minha frente, diante de Moisés e Elias. Eu vi o Senhor andar sobre as águas e me fazer andar sobre as águas. Eu vi o Senhor multiplicar pães. Eu vi o Senhor ressuscitar mortos. O Senhor é Filho de Deus. O Senhor é Deus. Como posso permitir que o Senhor
me lave os pés. Penso eu que houve esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo com Pedro, com Jesus. A Bíblia não menciona, mas a minha imaginação me faz contextualizar aquela cena. E o Jesus responde: se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. E Pedro ali cede e permite que lave os seus pés. E o Senhor Jesus, aquele gesto de servidão e de humildade, mostrou que os maiores são servidos pelos menores. Mas no reino de Deus seria diferente. Que aquele que quiser ser maior, teria que se tornar como menor. E Deus é exemplo. Por ele ser o maior, ele serviu. Ele não veio esse mundo para ser servido, mas veio para servir. Jesus quis ensinar os seus discípulos a servir. Você tem servido? Você tem se posicionado de forma totalmente entregue ao Senhor para ser instrumento em suas mãos? Jesus quer lavar os seus pés. Eu também quero lavar seus pés. Como? Orando com você, jejuando com você, ouvindo o seu conselho, ouvindo o que te incomoda, o que te entristece, te dando ouvidos para que você desabafe. Eu quero te ajudar. Por quê? Porque eu quero servir. Eu quero ser útil para o meu Senhor. E fazendo para você, eu estou fazendo para o meu Deus. Louvado seja Deus. Os pés sempre se sujam. Por mais que você lave, por mais que você use perfumes, alguma coisa que disfarce o odor, todos os dias você tem que lavar os seus pés. E lavar os pés simboliza que os seus pés estão tocando numa terra suja, numa terra impura. Deus falou para Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque a terra que tu estás é santa. A terra se tornou santa pela presença de Deus. Mas enquanto Deus não está nessa terra, a terra está suja, está contaminada, está totalmente envolvida em coisas ruins. E podemos observar que os pés têm levado muitas pessoas para caminhos e lugares que desagradam ao Senhor. Cuidado para onde seus pés estão te levando. Se apressam a praticar o mal, se apressam a ir de encontro à direção errada que Deus tem traçado para a sua vida. Vá em direção a Jesus. Siga, caminha, avança, prossiga, marche para o centro da vontade de Deus. Jesus te ama e quer lavar os seus pés. Quer que você faça parte da igreja do Senhor. Tome já uma decisão de fé. Aceite Jesus como seu único Salvador. Permita que Ele lave os seus pés, lave seu coração, lave a sua alma, tire a sujeira e essa mancha, tire a sua culpa, tire seu medo, tire sua mágoa, tire sua tristeza, tire a sua angústia, tire seu rancor, tire sua revolta e faça de você uma nova criatura. Alguém cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de bondade, cheio de zelo, que se sente orgulhoso de varrer um chão de uma igreja, de limpar um banheiro de uma igreja, se sentir orgulhoso de poder servir. Louvado seja Deus, a ceia do Senhor, de tocar o instrumento da casa de Deus, de fazer parte de uma mocidade, de um grupo de senhoras, de ser um diácono, de ser um porteiro, de ser até mesmo uma dirigente de oração, quem sabe um levita, um baterista, um tocador de pandeiro, alguém que bata palmas, alguém que diga glória a Deus,
que grite aleluia, que chore, mas colabore com a obra de Deus. Se sinta honrado, porque Jesus te escolheu. Se sinta honrado, porque Jesus tem um chamado na sua vida. Deus te chama para servir e não para ser servido. E hoje vivemos num mundo, muitos querem ser servidos, querem sentir o prazer de ser melhores, de ser admirados, de serem respeitados, de serem honrados. Querem reverência. Satanás ofereceu para Jesus todos os reinos da terra, o seu glamour, a sua luxúria, os seus prazeres dessa terra, para que Jesus somente se ajoelhasse e se prostrasse perante ele. E você? Com quem você tem se prostrado e se ajoelhado? Se ajoelhe perante o nosso Senhor Jesus. Peça perdão, peça a Ele para entrar na sua vida. E Ele vai fazer uma grandiosa obra na sua vida. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seus projetos, que Deus realize seus sonhos, que Deus faça de você um vaso de honra na sua casa. A paz do Senhor para todos e até a próxima. Que Deus abençoe.